Eu tenho atividades que são físicas, e eu tenho atividades que são cognitivas, e eu tenho atividades que eu boto lá como cognitivas atencionais, meio que para dar um ar de mais intensas ainda. E eu jamais deixo um dia com só com cognitivas atencionais, porque eu sei que não vai funcionar, vai ser isso daí, vai ser 2, 3 horas e eu não vou conseguir mais produzir. Então, fazer isso na organização da agenda é fundamental. E um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar ainda sobre a agenda é que o comportamento do ser humano, ele é bastante regido por regras. Se você entra numa mesa, num restaurante e tem uma placa escrito reservado, aquela escrita talvez desloque o seu comportamento para você sentar em outra mesa. Então você respeitou Se você for educado, sim. Claro. Partindo de um pressuposto que você entende as normas sociais. Uma plaquinha escrita foi capaz de alterar o seu drive comportamental. E a agenda deveria ter esse poder. Uhum. E aí vai de você atribuir esse poder à agenda. É por isso que é interessante você colocar o que a Malu falou, que se você colocar muitas atividades e não ter períodos de descanso, se você botar muitas atividades conectadas umas nas outras, você não vai conseguir fazer todas elas e elas mesmas vão perder o poder que elas têm de controlar o seu comportamento. Sim. Você vai começar a ignorar todas. E aí que é o problema, né? Que é quando a pessoa coloca um monte de coisa pra fazer e aí ela começa a ignorar. Então, Exato. primeiro aí a agenda passo, perde não o poder. ignore sua agenda, senão não encha a sua agenda Exato. para não ter que ignorá-la. Posso dar uma dica aqui? Quando você falou de coloque na agenda e organize, isso é tão importante no sentido da pessoa fazer um compromisso com ela mesma. Porque, vamos pensar, é muito mais fácil você cancelar um compromisso seu com você mesmo do que com alguém. Né? Você, se tiver que faltar na academia ou faltar no médico, provavelmente você falta na academia e vai no médico. Você tem um compromisso com alguém. É mais fácil você cancelar o tempo que você vai passar sentado escrevendo o teu livro do que aquela reunião que está agendada há 2 semanas. Então, a ideia é, quando você colocar na agenda, o compromisso que é seu com você precisa ser tão importante quanto o seu compromisso com os outros. Agora, você precisa saber, de fato, fazer esse planejamento, porque tem gente que acha que o dia tem 60 horas. Né? E aí, é a receita para frustração. Tá vendo? Eu sou incompetente, eu não dou conta, todo mundo consegue menos eu. O problema tá lá atrás no planejamento de tempo, que você disse, considere os intervalos, né? O que é mais importante, qual é a carga de cada atividade. Então, note que é muito mais do que força de vontade e motivação. Exatamente. Envolve organização, envolve Querer todo planejamento. mundo quer. Querer todo mundo quer. Todo mundo Logística, né? Eu ia fazer um link com isso, porque aproveito que vocês são todos formados em psicologia, podem me criticar se for errado. Porque eu falo isso para os meus seguidores às vezes. Botei na agenda, eu trato tudo como trabalho. É tudo como um compromisso de trabalho. Então, meu treino, eu posso dizer que porque eu trabalho com o corpo, né, e tudo mais. Mas antes mesmo de trabalhar com o corpo, eu já tratava como um trabalho. Então, se eu coloquei na agenda, é um compromisso de trabalho e isso quer dizer que eu não vou faltar. E aí, requer muito mais compromisso na hora de colocar na agenda, Exato. requer muito mais compromisso na hora de organizar tudo isso, porque eu sei que eu vou ter que cumprir. Então, raramente tem alguma coisa que está na minha agenda que eu não cumpro. Tudo eu trato como trabalho. Eu vou na academia, é como se eu estivesse indo pagar Perfeito. o meu Com horário de seriedade, com trabalho. responsabilidade. É Né? errado, porque aí fala, mas aí você não tá fazendo... Como é que me criticam? De vez em quando o povo... Não é fala, lazer? O que você tá Ai, não é fazendo? lazer. Aí não... mas aí é muito compromisso. Sei lá, o povo sempre acha... Mas é uma metáfora? Problematiza. Não é só uma metáfora que você está fazendo? Ó, vamos lidar isso com seriedade, com compromisso. Porque não é trabalho. Não é uma metáfora? Acho que não. Não? Não, eu acho que ela atribuiu, porque assim, quando eu estava no doutorado, quando eu ia pro laboratório, né, ainda estou no doutorado, mas quando eu fazia os experimentos, eu falava, eu vou trabalhar. Eu tratava como trabalho. Mas é trabalho, né? Pois é. Você era um bolsista, Exato, sendo pago mas por muita isso. gente fala, eu tô indo estudar e tal. Eu gostava de falar trabalho porque dá até pra mim mesmo, Dá uma pressão, importância maior Aham. para aquilo. Mas para Malu, talvez seja uma metáfora assim, Jean, porque eu digo isso, né? Como observador externo. Como a Malu falou, sem botar uma meta de treinos, ela treina mais do que eu. Porque já é o comportamento dela. O treino para ela já é um hábito. Inclusive, tudo que a gente colocou de meta aqui, pelo menos boa parte disso, irá requerer a construção de hábitos. Porque para você escrever um livro, não é escrevendo ocasionalmente, é escrevendo o tempo todo até que aquilo vira um hábito na sua vida. Treinar 270 dias no ano, ele virou um hábito. Vai acontecer pelo menos 4, 5 vezes
na semana. Eu não tenho mais uma meta de leitura. Lá atrás eu tive, porque ler pra mim é um hábito. Eu fui contabilizar quantos livros eu li esse ano, sem colocar meta nenhuma. Foram 17 livros. Porque eu gosto de ler. Leitor. Inclusive, quando eu queria escrever, falava, já deu, já tem meia hora de escrita. Eu falava, vou dar um tempinho. Eu pegava um livro, aí falava, me enganava, né? Vou ler só meia horinha. Ele Não. ia 1 hora, ficava procrastinando, lendo. Mas eu já falei com a Malu sempre já. que o Bruno tem alguma coisa que ele não quer fazer, eu procuro ele tá lendo. Eu tô lendo. Que é o É uma jeito procrastinação ativa. dele. Aí ele fala, não, é porque eu tô lendo. Eu tô Seria uma atividade atencional, só que não... Como é que você dividiu? Cognitiva, atencional e ou não só atencional. exato. Seria uma atividade cognitiva, mas não tão atencional, porque é muito tranquilo pra mim ler. Depende do livro, né? Tem Se livros você que for são ler um mais livro para montar difíceis. uma aula, talvez tenha uma... Mas todo livro que eu leio, eu Ele faço lê anotações. assim, Muitas. entendi. Mas como você Muitas. bem colocou no começo, é menos custoso ler É do que muito escrever. menos custoso. Agora, é se muito fosse menos pra custoso. mim... E